palavra abençoada do Senhor. Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Saulo de Tarso, o perseguidor. Eu vou repetir. O título da nossa lição de hoje é Saulo de Tarso, o perseguidor. O nosso texto bíblico, queridos, está em Atos capítulo 8, do 1 ao 3. Depois nós vamos pular para Atos capítulo 22, versículo 4 e versículo 5. E depois nós vamos pular para Atos 26, do 9 ao versículo de número 11. Então, no nome de Jesus, abra aí a sua Bíblia, abra a sua mente, meu irmão, e abra também o seu coração. Atos capítulo 8, versículo 1 diz: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava nas prisões. Pula aí, Atos 22, 4 e 5 diz assim: Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Pula aí, Atos 26, meu Deus do céu, irmão, 26, do 9 ao 11, diz assim: Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. E o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, o persegui. Palavra do Senhor. Meu amado, a lição, ela é assim, uma lição muito bacana, uma lição muito forte, uma lição muito impactante, sabe? Nós vamos falar aqui hoje sobre aquele período ali da perseguição da igreja, né? Nós temos muita dificuldade em entender e aceitar essa questão, porque diferentemente do cativeiro babilônico, onde os irmãos, os hebreus tinham se afastado da palavra, onde os hebreus tinham abandonado a Deus, onde os hebreus tinham deixado de ouvir a voz de Deus. Aqui agora, né, nesse período de perseguição do Novo Testamento, aqueles homens, aquelas mulheres, eles eram fiéis a Deus. Eles eram apaixonados pela palavra de Deus. Eles tinham comunhão íntima com o Deus Todo-Poderoso. Eles se consagravam, eles se santificavam. Havia muita oração, meu irmão, no meio daqueles homens. Muita consagração, muito jejum. Eram homens que se dedicavam única e exclusivamente à obra do Senhor. Por isso que eu disse que há muita dificuldade, né, em alguns irmãos entenderem este período de perseguição. Os caras eram fiéis a Deus e estavam morrendo. E morrendo estavam por serem fiéis a esse Deus. Que coisa, irmãos. Que coisa. Agora, nós não podemos esquecer, né, amados, que a perseguição é o vento que atiça,
o Espírito Santo do Senhor, amados, aleluia. Em vez de destruir a igreja, meu irmão, a perseguição, ela promove a igreja. O martírio de Estevão provocou o quê? Perseguição. A perseguição desembocou o quê? Numa dispersão. E a dispersão, amados, provocou uma poderosa evangelização. Ou seja, Deus não perdeu o controle, mesmo naquela situação. Deus estava escrevendo a história da igreja. Deus está escrevendo a história da igreja, meu amado. Então, se você está sofrendo uma perseguição, querido, descanse em Deus. Descanse em Deus, amado. Sabe por quê? Porque Ele vai promover você no nome de Jesus. Nós temos 3 objetivos, né, para a nossa lição de hoje. Primeiro é elencar as características persecutórias de Saulo. Segundo é expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. E terceiro e último objetivo nosso, irmãos, é esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Esses são os nossos objetivos para hoje. Pois bem, a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso. É um cara chamado Saulo de Tarso, irmãos. Saulo de Tarso, ele tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. E foi por causa disso, né? Por ter este prestígio religioso e cultural entre os judeus, que ele ganhou carta branca pelas autoridades religiosas para perseguir e prender os servos do Senhor. Na verdade, irmãos, Paulo, ele se tornou um implacável perseguidor da igreja de Cristo no primeiro século. Querido, Saulo, né? Era um cara terrível. Terrível. Eu fico pensando que às vezes, né, os irmãos estavam brincando, se divertindo, e se alguém gritasse, rapaz, eu acho que vem Saulo aí, galera, ó, porque o cara vinha, meu irmão, como um trator, completamente, irmãos, endemoniado. O primeiro ponto da nossa lição fala de Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Veja só, como um fariseu lunático, irmãos, Saulo, ele tinha a convicção que o seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. A sua postura arrogante o fazia truculento, sabe? Ele usava de grande violência contra as pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Na verdade, se tinha uma coisa que não existia em Saulo, era compaixão. Porque ele atropelava todo mundo. O que estava no caminho de Saulo, meu irmão, era atropelado. Não tinha respeito por ninguém. E detalhe, ele acreditava que estava fazendo tudo aquilo, ou que tudo aquilo que ele fazia, ele estava agradando o Senhor. É o que nós chamamos, né, de zelo sem entendimento. Irmãos, isso pode ser, na verdade, uma arma perigosíssima, sabe? Muitos crimes hediondos têm sido praticados em nome do Senhor. E com Paulo não foi diferente. Ele foi, sim, como ele mesmo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 13, um perseguidor implacável. Ele usou, né, sua influência, sua força para esmagar os discípulos de Cristo.
perseguiu Cristo, meu irmão, como está em Atos 26:9, perseguiu a religião de Cristo, como está em Atos 22:4, e perseguiu também os seguidores de Cristo, como está em Atos 26, versículo 11. Tudo isso ele fez, apoiado pela casta sacerdotal. Olha isso, eram homens que odiavam o nome de Jesus. Paulo, meu irmão, ele usava dos meios legais para atacar e perseguir os crentes. Por causa ali da sua truculência, os seguidores de Cristo, eles tiveram que fazer o quê? Fugir para outras cidades, sabe? Como está em Atos capítulo 9, versículo 1. E por isso, não havia problemas em prender, em arrastar preso para Jerusalém aqueles que diziam amar o Senhor de todo o coração. Pensa só, irmãos, que camarada, irmãos, terrível, que cara terrível. Era um cara que, na verdade, vivia, sabe, o prazer do apóstolo de Saulo era perseguir a igreja, os irmãos, era arrastar os irmãos pelas ruas, era prender os crentes, coisa terrível. Segunda coisa que nós precisamos observar ainda dentro deste primeiro ponto, são as ameaças que Saulo lhe fazia. Irmãos, a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz, Atos 9:1, que ele respirava, meu amado, ameaças de morte. Sabe, esse texto faz alusão ao afar, ao bufar dos animais selvagens. Paulo parecia, irmãos, um animal selvagem. Olha que coisa terrível, mais do que um homem. Imagina isso. Então, quando os irmãos viam Paulo, na verdade, viam um animal enfurecido. Em suas próprias palavras, ele estava, diz ele mesmo, né, demasiadamente enfurecido. O verbo limai noai, né, cuja única ocorrência acontece no Novo Testamento, se encontra em Atos, capítulo 8, versículo 3. E se refere, meu irmão, à destruição que Paulo ele causou à igreja. Ou seja, a ideia é de destruir, ou de destruição de um corpo por um animal. Não sei se você já viu aquele programa na Discovery, né, onde o leão ou o tigre persegue a sua presa até pegá-la. Quando pega, cara, ele estraçalha, sabe? Coisa terrível. Então, era isso. Paulo era semelhante, irmãos, um animal selvagem. Outra coisa, Paulo ele era um caçador implacável. Paulo não se contentou apenas em perseguir os cristãos em Jerusalém, mas começou a procurá-los nas outras cidades vizinhas, aonde Paulo ele ouvia que tinha crentes falando de Jesus. Ele arrumava um jeito de catar os caras, irmão. Na verdade, o seu ódio não era contra os cristãos, sabe? Mas contra Cristo. Paulo, ele testemunha ao rei Agripa, né? 26, versículo 9, nós lemos. Ele diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, deveria eu praticar muitos atos. Então você vê que o negócio de Saulo era contra Cristo, sabe? Mas quem falava de Cristo era os do caminho. Então ele partia para cima dos irmãos sem pena, sem dó e sem compaixão. Quando ele escreve, né, a Timóteo, ele diz, né, Timóteo capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: a mim, que dantes fui blasfemo,
perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente na incredulidade. Você vê aqui que ele está dizendo que o seu coração era um coração cheio de quê? De ódio. A sua mente estava envenenada por preconceitos. Então, ao perseguir a igreja do Senhor, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Meu irmão amado, não é um bom negócio perseguir a igreja não, cara. Não. Você tem que lembrar que aquele irmão, aquela irmã, eles são a igreja de Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado. Outra coisa, irmãos, Paulo é um malfeitor impiedoso. Atos 9:13. Paulo é um torturador desumano. Nós lemos Atos 26, versículo de número 11. Outra coisa que nós também não podemos deixar passar dentro desse tópico da lição é a seguinte pergunta: por que Saulo perseguia os cristãos? Para entender isso, nós precisamos primeiro ver quem era o apóstolo Paulo, né? Bom, Saulo, ele era israelita orgulhoso. Tem estudiosos que o chamam de alma de fogo, coração íntegro. Ainda jovem, quando era conhecido apenas por seu nome judeu de Saulo, ele dedicava, com grande empenho e paixão o serviço a Deus. Ele observava, amados, rigorosamente a religião do seu povo. O cara foi educado na cidade de Tarso. Ele foi instruído, meu irmão, aos pés de Gamaliel, segundo o que? O rigor da lei. Era um zelador de Deus. Olha que coisa. Saulo foi educado, meu amado, para ser um fariseu. Sabe? É como a criança, o muçulmano lá, a criança, ela é educada para quê? Para odiar os Estados Unidos, sabe? Eles já pequenos, 5, 6 anos, eles colocam fogo na bandeira dos Estados Unidos. Eles marcham pisando sobre a bandeira dos Estados Unidos, dizendo palavras de ódio contra os Estados Unidos. Paulo, irmãos, era justamente esse cara, rapaz. Ele foi criado assim, moldado intimamente por uma tradição, a lei, o judaísmo. Ele se conservava fanático, impulsionado pelo entusiasmo impetuoso da mocidade, abrasado em ânsia de proselitismo próprio, dos judeus, julgou que tinha missão religiosa para cumprir, e a missão era combater o cristianismo até destruí-lo. Meu Deus do céu! Então, por se considerar essa religião uma traição ao judaísmo, ele perseguia os seguidores de Cristo, porque na mente de Saulo, os irmãos, eles tinham abandonado a lei mosaica, sabe? E Saulo ele não admitia isso. Além de abandonar a lei mosaica e seguir a Jesus, eles agora estavam pregando e dizendo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Aí, meu irmão, aí Saulo endoidava, cara. Esse era o cara, um perseguidor implacável. Aí nós temos o segundo ponto da nossa lição, irmãos, que fala da perseguição contra a igreja de Cristo. A perseguição, irmãos, como nós já falamos aqui, ela era contra o próprio Cristo, Mas como os seguidores eram que proclamavam a palavra, eles viraram alvo de Saulo. Sua intenção
na verdade, era acabar com a igreja. Então, ao atacá-la, Saulo atingiu o quê? As pessoas que representavam Cristo, dentre os quais havia um homem, arguto, meu irmão, defensor do nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Cara, se por um lado, irmão, escute isso, Saulo era erudito, que chamava a atenção devido à sua cultura judaica grego-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo, com grande capacidade do Espírito Santo para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Isso você vê em Atos capítulo 6. O primeiro martírio da igreja, irmãos, foi de um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história do seu povo, conhecedor profundo da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax máximo da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. Estevão era um cara cheio de autoridade, Estevão é um cara cheio do Espírito Santo, ele era um instrumento de Deus poderoso. Então você vê que o discurso inflamado de Saulo, né, e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso. Um discurso proveniente do Espírito Santo alto. Cara, Atos 6, irmãos. Versículo de número 10, olha o que diz aqui. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Está falando de Estevão, né? Olha quem Paulo encontrou pelo caminho. Um homem cheio do Espírito de Deus. Então, essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Por isso, irmãos, com pleno consentimento de Paulo, apedrejaram até a morte Estevão. Agora você veja, né? E aí eu volto lá no início, que eu disse que tem muita gente que tem dificuldade de entender isso, né? Porque, na verdade, pelas qualidades de Estevão, ele deveria ter se safado, né? Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de intimidade com Deus, um homem cheio dos dons espirituais, que morreu apedrejado na mão de um lunático assassino, que era Saulo de Tarso. Meu irmão, olha aí, que coisa, né? Por isso muitos não conseguem entender. Então veja, o martírio de Estevão provocou o quê? Perseguição. A perseguição, como eu disse, desembocou no quê? Na dispersão. E a dispersão, irmãos, redundou numa impactante, poderosa evangelização. Realmente, irmãos, realmente, Deus está no controle de tudo, sabe? Outra coisa que nós não podemos deixar passar é o seguinte, uma tolerância religiosa e política existe contra a igreja atual. Irmão, nada mudou. A igreja continua a despertar fúria de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem libertadora de vida do Evangelho. Nós estamos vendo isso nos dias atuais. Tem irmãos que continuam, amados, a pagar com a própria vida pela fidelidade à palavra do Senhor. Tem os irmãos lá dentro de uma região chamada Janela 10 por 40, que não é brincadeira não, irmão.
Não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Por isso nós devemos, orar muito pelos missionários. E o terceiro ponto da nossa lição fala quando um sistema ele se volta contra a igreja. Saulo de Tarso, irmãos, liderou uma perseguição contínua e violenta, sabe? O negócio era pesadíssimo, você não tem ideia. Nós chegamos até um pouquinho a... Nós tentamos entender, mas só sabe, irmãos, o que realmente aconteceu, quem passou pela mão de Saulo. Essa é a verdade. Então, ele prendia os primeiros cristãos, sabe? Mandava açoitá-los. E não havia escrúpulo, nem mesmo com mulheres e crianças. Nós lemos Atos 9, 21 e 22, versículo 5. Saulo entendia que praticar essa crueldade era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, ou seja, na visão do apóstolo Paulo, aqueles que se intitulavam no caminho, os seguidores de Cristo, eles eram hereges. E cara, vamos combinar, irmãos, tudo aconteceu nos moldes que Jesus havia alertado. Cara, a palavra, irmãos, ela é muito poderosa, irmãos, ela é extraordinária. João 16, versículo 2, olha o que diz. Jesus já tinha dito isso, que aquilo iria acontecer, para ninguém ser pego de surpresa. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Não foi isso que Paulo fez? Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Olha Jesus falando com os discípulos. Ou seja, Jesus já tinha avisado. Cara, vai chegar um tempo aí que vocês vão ser expulsos das sinagogas, sabe? Vai chegar um tempo aí que muitos fiéis seguidores serão mortos. E eles vão matar os crentes, dizendo estar fazendo um serviço para Deus. Coisa terrível, irmãos, coisa terrível. Perseguição, tortura e métodos. Caramba, parece exagero afirmar, irmãos, que Saulo de Tarso ele torturava os cristãos. Parece exagero, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele também, queridos, empregava algo chamado tortura psicológica para induzi-los a blasfemar do Senhor Jesus. Olha, além da tortura física, ainda tinha a tortura psicológica. Irmãos, agora, escute isso, apesar de toda essa crueldade, os irmãos não negavam a Cristo. Isso é que é sensacional, irmãos, isso é que é maravilhoso. Caramba, não negaram a Jesus. Outra coisa ainda dentro desse terceiro tópico da nossa lição é a questão da perseguição, amados, aos pentecostais, sabe? No início ali do movimento pentecostal no Brasil, os nossos pioneiros sofreram também toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles, irmãos, sofreram agressões físicas, sabe? Psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg, Gunnar Wingre, meus irmãos? Os primeiros pastores dos primórdios da Assembleia de Deus no Brasil. E tantos outros irmãos que foram perseguidos aí nesses rincões brasileiros, meu irmão. Então, ao olhar para o passado, devemos enxergar, irmãos, o presente, sabe? E nos conscientizar de que a obra pentecostal
custou um alto preço, meu irmão. Foi um alto preço. Hoje nós podemos falar com liberdade dessa palavra, né, do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu amado, graças a esses homens valentes, cheios do Espírito Santo, sabe? Que tiveram as suas famílias mortas, sabe? Que tiveram seus filhos queimados nas fogueiras, que tiveram seus filhos jogados nas covas dos leões, sabe? Homens que se posicionaram acreditando que nem a morte os afastaria do Senhor Jesus Cristo. Ah, meu irmão, temos que nos conscientizar que a obra pentecostal custou sim um alto preço. Eu quero concluir dizendo o seguinte, amados: a igreja, escute isso, só não foi destruída porque ela não é uma organização humana. Ela é uma instituição divina, meu amado, edificada pelo Espírito Santo do Senhor. E é por isso que ela subsiste ao longo dos séculos. E eu vou te dizer algo: ela continuará a subsistir até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. E fique firme.